Alguma vez você já sentiu que quanto mais orava, mais difícil sua situação parecia ficar? Não vos inquieteis com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 a 7. O que parece contradição divina é, na verdade, o método mais profundo de Deus para preparar você para o próximo nível. Não é coincidência, é propósito. Você já notou como o caminho para a manifestação dos planos de Deus raramente segue uma linha reta? Muitas vezes, quando clamamos por mudança, por libertação ou por um novo tempo, o que recebemos inicialmente são desafios ainda maiores. Parece que o universo, em sua sabedoria divina, apresenta o oposto do que pedimos, não para nos desanimar, mas para verificar a profundidade de nossa convicção. Esse período de teste não é castigo, mas preparação espiritual. Os momentos de solidão que você enfrenta não são abandono divino. São períodos estratégicos em que Deus está esculpindo seu caráter, testando sua determinação e preparando seu coração para receber as bênçãos que Ele já separou para você. O que agora parece perda é preparação. E quando a escuridão parece mais densa, é sinal de que o amanhecer está próximo. Deus não permite nada sem razão. Cada obstáculo em seu caminho foi cuidadosamente medido para que você possa crescer na medida exata do que precisará para sustentar seu próximo nível. O silêncio de Deus não é ausência. É o momento em que Ele trabalha mais profundamente em você, testando a autenticidade de seus desejos e a firmeza de sua fé. Alguma vez, você já sentiu que quanto mais orava, mais difícil sua situação parecia ficar? Não vos inquieteis com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 a 7. O que parece contradição divina é, na verdade, o método mais profundo de Deus para preparar você para o próximo nível. Não é coincidência, é propósito. Você já notou como o caminho para a manifestação dos planos de Deus raramente segue uma linha reta? Muitas vezes, quando clamamos por mudança, por libertação ou por um novo tempo, o que recebemos inicialmente são desafios ainda maiores. Parece que o universo, em sua sabedoria divina, apresenta o oposto do que pedimos, não para nos desanimar, mas para verificar a profundidade de nossa convicção. Esse período de teste não é castigo, mas preparação espiritual. Os momentos de solidão que você enfrenta não são abandono divino, são períodos estratégicos em que Deus está esculpindo seu caráter, testando sua determinação e preparando seu coração para receber as bênçãos que Ele já separou para você. O que agora parece perda é preparação. E quando a escuridão parece mais densa, é sinal de que o amanhecer está próximo. Deus não permite nada sem razão. Cada obstáculo em seu caminho foi cuidadosamente medido para que você possa crescer na medida exata do que precisará para sustentar seu próximo nível. O silêncio de Deus não é ausência. É o momento em que Ele trabalha mais profundamente em você, testando a autenticidade de seus desejos e a firmeza de sua fé. A preparação divina através das provações. Existe um padrão consistente nas Escrituras que revela como Deus prepara aqueles a quem Ele chama para grandes propósitos. Vamos olhar para a vida de José, filho de Jacó. Este jovem teve sonhos grandiosos, visões de um futuro onde seus próprios irmãos e pais se inclinariam diante dele. Mas o que aconteceu imediatamente após esses sonhos? Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, caluniado por uma mulher mentirosa
e jogado injustamente na prisão por anos. Pense por um momento. Se Deus tinha um propósito tão grande para José, por que permitiu tanto sofrimento em sua vida? A resposta está no processo. José precisava desenvolver um caráter que suportasse o peso da grandeza. Ele não poderia simplesmente pular do status de filho favorito para governador do Egito, sem antes aprender humildade, perdão, sabedoria administrativa e dependência completa de Deus. Você também está em processo. Quando você ora por crescimento espiritual, por maior responsabilidade no reino, ou pela restauração de uma área quebrada da sua vida, Deus não apenas concede o pedido, Ele inicia um processo de preparação. Às vezes são noites escuras da alma, períodos de aparente abandono, momentos em que você se sente mais distante de Deus do que nunca. O que parece perda é preparação. Considerai motivo de grande alegria, meus irmãos, quando passardes por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago 1:2-4. Este versículo não diz se passardes por diversas provações, mas quando passardes. As provações são parte garantida da jornada espiritual. Não são desvios, mas o próprio caminho. Não é coincidência, é propósito. Quando Deus permite que você enfrente oposição constante, quando seus planos parecem se desintegrar diante dos seus olhos, quando você precisa exercitar sua fé mais intensamente do que nunca, Ele está, na verdade, confirmando que um chamado maior está sendo preparado para a sua vida. Moisés passou 40 anos no deserto antes de estar pronto para liderar o êxodo. Davi esperou aproximadamente 15 anos entre sua unção e sua coroação como rei. Paulo passou 3 anos na Arábia, sendo instruído diretamente por Deus, antes de iniciar seu ministério apostólico. Se você sente que está no deserto agora, no lugar da espera, saiba que está em boa companhia, e este é o lugar onde Deus forma gigantes espirituais. O propósito do isolamento espiritual. Você já se perguntou por que tantos servos de Deus passaram por períodos de isolamento antes de entrarem em seus chamados? João Batista cresceu no deserto. Jesus foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto por 40 dias antes de iniciar seu ministério público. Paulo, como mencionado, retirou-se para a Arábia. Há um padrão claro aqui, e esse padrão se aplica à sua vida também. O isolamento espiritual remove as distrações e nos força a confrontar nossa verdadeira identidade. Durante esses períodos, não podemos nos esconder atrás de atividades, relacionamentos ou até mesmo ministérios. Estamos nus diante de Deus, sem máscaras, sem performances, apenas a verdade crua sobre quem somos. É no isolamento que você deixa de se definir pelo que faz e passa a se definir por quem você é em Cristo. É ali que a identidade superficial morre, para que uma identidade mais profunda possa nascer. O que agora parece solidão será testemunho, porque deste deserto virá uma voz mais clara, um chamado mais definido e um caráter mais semelhante ao de Cristo. Nos momentos de isolamento, você é forçado a confrontar seus medos mais profundos. O medo de ser esquecido. O medo de que seus sonhos nunca se realizem. O medo de que Deus tenha se esquecido de você. Estes medos existem em todos nós, normalmente sepultados sob camadas de atividades e distrações. No isolamento, eles emergem, e é aí que Deus pode finalmente tratá-los. Quando Elias fugiu para o deserto, ele estava convencido de que era o único que permanecia fiel a Deus em todo Israel. Era seu momento de mais profundo desespero, mas foi exatamente neste ponto que Deus se revelou a ele. Não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas no suave murmúrio. É frequentemente no silêncio do isolamento
que finalmente podemos ouvir a voz gentil de Deus, que normalmente é abafada pelo ruído da vida cotidiana. A solidão que você sente agora não é um erro na trajetória divina, é uma parte essencial dela. O fato de você se sentir sozinho pode ser o sinal mais claro de que Deus está trabalhando profundamente em sua vida. Onde estavam vocês quando assentei os alicerces da terra? Jó, trideste os interi. Esta pergunta que Deus fez a Jó nos lembra que os maiores trabalhos divinos frequentemente acontecem em segredo, longe dos olhos humanos. Sua transformação mais profunda está ocorrendo agora, nos bastidores da sua vida. Deus não permite nada sem razão. As avaliações cósmicas. Pense nas provações como avaliações divinas, não para punir você, mas para verificar se está pronto para o próximo nível. É como se cada desafio fosse um sussurro do céu perguntando: você está realmente preparado para as bênçãos que tanto busca? Quando você ora por sabedoria, Deus não simplesmente despeja conhecimento em sua mente durante o sono. Ele permite situações em que você precisa exercitar discernimento. Quando ora por paciência, Ele não remove as pessoas irritantes da sua vida. Ele acrescenta mais algumas. Quando ora por fé, Ele permite circunstâncias que parecem impossíveis, exigindo que você exercite essa mesma fé. É como um treinador que aumenta gradualmente o peso na academia. Ele não o faz para machucar você, mas para fortalecê-lo. Se o treinador nunca aumentasse o peso, seus músculos nunca se desenvolveriam. Da mesma forma, se Deus nunca permitisse desafios crescentes em sua vida, sua fé permaneceria infantil e fraca. Lembre-se de como Deus testou Abraão. Após prometer a ele um filho, Deus esperou 25 anos antes de cumprir essa promessa. E quando finalmente nasceu o filho da promessa, Deus pediu a Abraão que o sacrificasse. Isso parece cruel à primeira vista, mas Deus nunca teve a intenção de permitir que Isaque morresse. Ele estava testando a fé de Abraão, preparando-o para ser o pai das nações. Sabendo que a provação da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,7. Seu teste atual não é para destruir sua fé, mas para refiná-la como ouro. A verdade é que um reino sem testes prévios produziria súditos despreparados para governar. Se Deus simplesmente nos entregasse tudo o que pedimos no momento em que pedimos, sem preparar nosso caráter para administrar essas bênçãos, estaríamos condenados ao fracasso. O coração humano não transformado é incapaz de administrar grande poder, grande riqueza ou grande influência sem ser corrompido por eles. Foi necessário que José interpretasse sonhos na prisão antes que pudesse interpretar os sonhos de Faraó. Foi necessário que Davi cuidasse de ovelhas e lutasse contra ursos e leões antes que pudesse liderar Israel e enfrentar Golias. Foi necessário que Jesus experimentasse tentação no deserto antes de iniciar seu ministério público. E é necessário que você passe por esses testes agora para estar preparado para o que Deus tem reservado para você no futuro. O que parece perda é preparação. Quando você começa a ver seus desafios como oportunidades divinas de crescimento, em vez de obstáculos, toda a sua perspectiva muda. Ao invés de perguntar, por que eu, Deus? Você começa a perguntar, o que estás tentando me ensinar através disso, Senhor? Esta mudança de perspectiva é, em si mesma, um sinal de maturidade espiritual. A transformação do seu antigo eu. Um dos aspectos mais fascinantes das provações é como elas expõem e transformam as partes do nosso caráter que precisam ser refinadas. É como se nosso antigo eu, com seus padrões de pensamento e comportamento disfuncionais, precisasse morrer para que o novo eu possa emergir. Pense neste processo como uma metamorfose espiritual.
A lagarta deve entrar no casulo, um lugar escuro, apertado e aparentemente sem saída, antes de emergir como borboleta. Durante esse processo, ela literalmente se dissolve antes de se reformar. De modo similar, há partes de você que precisam morrer para que a pessoa que Deus deseja que você se torne possa nascer. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas, se morrer, dará muito fruto. João 12:24. Este princípio espiritual é tão fundamental que Jesus o aplicou à sua própria vida e morte. Existe uma morte necessária que precede a frutificação. O que você está experimentando agora pode ser descrito como uma morte do velho eu. Seus velhos sonhos, suas antigas concepções de como sua vida deveria ser, seus antigos padrões de lidar com os problemas, tudo isso pode estar sendo desafiado. E sim, isso dói profundamente. Sente-se como uma perda, como se parte de você estivesse sendo arrancada. Mas lembre-se, o que parece perda é preparação. Você vê, o ego, nossa velha natureza, não desiste facilmente. Quando começamos a caminhar em uma nova direção espiritual, quando decidimos seguir o chamado de Deus, nosso velho eu frequentemente se rebela. Essa rebelião pode se manifestar como medo intenso, dúvida paralisante, autocondenação feroz ou tentações avassaladoras. É como se uma parte de nós estivesse lutando para manter o controle, resistindo ao processo transformador de Deus. O que muitas pessoas não percebem é que esta rebelião do velho eu é, na verdade, um bom sinal. Significa que a transformação está ocorrendo, que o antigo está de fato morrendo. Quando as águas ficam mais turbulentas, muitas vezes significa que a costa está próxima. Quando seu velho eu grita mais alto, frequentemente significa que está prestes a perder sua influência sobre você. No entanto, é neste ponto crítico que muitos desistem. A agitação interna, a confusão, o conflito espiritual torna-se tão intenso que eles recuam, voltando para a segurança do familiar, mesmo que o familiar seja disfuncional. Eles preferem a prisão conhecida à liberdade desconhecida. Não cometa esse erro. Quando sentir que está no auge da batalha interna, quando seu antigo eu estiver gritando mais alto, saiba que essa é a evidência de que a vitória está próxima. O que agora parece solidão será testemunho. Seus momentos mais difíceis hoje se tornarão seu testemunho mais poderoso amanhã. O papel do silêncio divino. Há momentos na jornada espiritual em que Deus parece silencioso. Você ora, mas parece que suas orações não vão além do teto. Você busca orientação, mas nenhuma direção clara parece surgir. Você clama por conforto, mas o céu parece de bronze. Este é um dos aspectos mais desafiadores da fé: lidar com o aparente silêncio de Deus. No entanto, o silêncio divino não significa ausência divina. Quando um professor dá uma prova, ele permanece na sala, mas não fala. Ele observa atentamente como os alunos respondem às questões, sem intervir. Não porque não se importa, mas porque o propósito do teste é avaliar o que os alunos realmente sabem. De modo similar, quando Deus parece silencioso, ele não está ausente, ele está observando. Está avaliando como você responde quando não consegue sentir sua presença. Está vendo se você continuará confiando mesmo quando não tiver confirmações emocionais. Está verificando se sua fé é baseada em quem ele é, e não apenas no que ele faz por você. Davi experimentou esse silêncio divino. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de me auxiliar, de ouvir o meu clamor? Salmo 22, 1. Esse mesmo grito foi posteriormente ecoado por Jesus na cruz. Se o próprio Filho de Deus experimentou o silêncio do Pai, não devemos nos surpreender quando passamos por experiências semelhantes.
O silêncio de Deus é um dos seus instrumentos mais poderosos para nos transformar. É durante esses períodos que somos forçados a desenvolver uma fé que não depende de sentimentos, sinais visíveis ou confirmações constantes. Uma fé que persiste quando todas as evidências parecem apontar na direção oposta. Quando Deus finalmente quebra seu silêncio, frequentemente descobrimos que ele estava mais ativo do que nunca nos bastidores. Como Jó, que após um longo período de sofrimento e aparente abandono, finalmente ouviu Deus falar do meio do redemoinho. E o que ele descobriu? Que Deus havia estado lá o tempo todo, permitindo o teste, mas nunca abandonando seu servo. Não é coincidência, é propósito. O silêncio divino tem um propósito específico em sua vida. Talvez seja para desenvolver perseverança, para aprofundar sua sede por ele, para desmascarar ídolos ocultos em seu coração, ou para ensiná-lo a confiar na palavra escrita quando a palavra falada parece ausente. Qualquer que seja o propósito específico, saiba que quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Você olhará para trás e verá como Deus estava trabalhando meticulosamente, mesmo quando você não podia perceber sua mão. Como José, que pôde dizer a seus irmãos após anos de sofrimento aparentemente sem sentido: vós, na verdade, planejastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50 e 20. O teste da identidade autêntica. Um dos testes mais fundamentais que enfrentamos é o da identidade. Quem você é quando tudo aquilo com que se identificava é removido? Quando o trabalho, o ministério, os relacionamentos, a saúde ou os recursos financeiros são abalados, o que resta? Essa é uma pergunta que Deus frequentemente nos força a confrontar. Jó enfrentou esse teste de forma dramática. Em um único dia, ele perdeu seus filhos, sua riqueza e, posteriormente, sua saúde. Tudo o que definia externamente quem Jó era foi arrancado dele. E no meio dessa perda devastadora, sua esposa lhe disse: amaldiçoe a Deus e morra. Jó 2:9. Era um convite para desistir, para rejeitar sua fé quando ela parecia não estar funcionando. A resposta de Jó é reveladora. Recebi o bem da mão de Deus, e não receberei também o mal. Jó 2:10. Em essência, Jó estava dizendo que sua relação com Deus não era baseada nos benefícios que recebia, mas na própria pessoa de Deus. Sua identidade não estava no que possuía ou no que fazia, mas em quem servia. Você também está sendo testado nessa área. Quando tudo o que você valorizava é abalado, quando o que você pensava definir quem você é removido, o que resta? É nesse ponto que descobrimos se nossa identidade está verdadeiramente ancorada em Cristo ou em circunstâncias externas. Jesus enfrentou um teste semelhante no deserto. Satanás tentou repetidamente aprovar sua identidade. Se és filho de Deus. Mateus 4:3, 6. A implicação era que Jesus precisava provar quem era através de demonstrações de poder. Mas Jesus sabia que sua identidade estava segura, independentemente do que fizesse ou não fizesse. Ele não precisava provar nada. Da mesma forma, você não precisa provar seu valor para Deus. Você não precisa ganhar seu amor ou aprovação. Sua identidade como filho ou filha de Deus é um fato estabelecido, não uma posição a ser conquistada ou defendida. E, frequentemente, é através do processo de perder outras identidades que finalmente abraçamos plenamente esta verdade fundamental. Quando você se sente despojado de tudo o que pensava definir quem você é, quando se sente reduzido ao seu eu mais essencial, sem títulos, sem realizações, sem aplausos, é aí que pode descobrir a libertação de saber que é amado por quem você é, não pelo que faz. O que parece perda
é preparação para uma identidade mais autêntica e inabalável. As provas, como precursoras da bênção. Uma das razões mais significativas pelas quais Deus nos testa antes de mudar nossa realidade é que esses testes são frequentemente os precursores diretos das grandes bênçãos. Há um padrão consistente nas Escrituras. A maior escuridão precede o amanhecer mais glorioso. José foi vendido como escravo e injustamente preso antes de se tornar o segundo em comando no Egito. O povo de Israel enfrentou o Mar Vermelho à frente e o exército egípcio atrás antes de testemunhar um dos maiores milagres da história bíblica. Davi enfrentou Golias antes de iniciar sua ascensão à realeza. Jesus enfrentou a cruz antes da ressurreição. O padrão é claro. O teste mais severo frequentemente precede a maior bênção. Este padrão existe porque Deus deseja que estejamos espiritualmente posicionados para receber o que Ele tem para nós. Ele sabe que muitas pessoas, quando recebem bênçãos para as quais não foram preparadas, acabam sendo destruídas por essas mesmas bênçãos. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que ganharam uma grande quantidade de dinheiro de repente, como na loteria, e cuja vida foi completamente arruinada como resultado? Quando Deus está prestes a elevar você, Ele primeiro precisa aprofundar suas raízes. Uma árvore não pode crescer alta sem raízes profundas. Caso contrário, cairá com o primeiro vento forte. Da mesma forma, Deus não pode promover você sem primeiro estabelecer fundamentos sólidos de caráter em sua vida. Considere a história de Daniel. Antes de se tornar um dos conselheiros mais poderosos da Babilônia, ele teve que passar pelo teste do fosse dos leões. Esse teste revelou a verdadeira natureza de seu caráter e fé. E foi precisamente por causa desse teste que o rei pôde ver que o Espírito de Deus estava nele de maneira extraordinária. Então, se você está passando por um teste incomum, uma provação severa ou um período de intensa refinação, anime-se. Isso pode ser um sinal de que uma grande bênção está a caminho. Não é coincidência, é propósito divino em ação. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. No entanto, precisamos ter cuidado para não reduzir esse princípio a uma fórmula simplista de sofra agora, seja abençoado depois. Deus não é uma máquina de vendas celestial, onde inserimos moedas de sofrimento e recebemos produtos de bênção. Ele é um Pai amoroso que está mais preocupado com nosso caráter do que com nosso conforto, mais interessado em nossa santidade do que em nossa felicidade momentânea. O objetivo final de Deus não é apenas mudar nossas circunstâncias externas, mas transformar-nos internamente à imagem de Cristo. E é frequentemente através dos testes e provações que essa transformação ocorre mais profundamente. Como Paulo escreveu, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios 4:17. O que agora parece solidão será testemunho. As lágrimas que você derrama hoje se tornarão sementes de alegria que você colherá amanhã. A escuridão que você atravessa agora tornará a luz futura ainda mais brilhante por contraste. Deus não permite nada sem razão, e quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Existe um princípio espiritual fascinante que poucos compreendem. Quando você começa a avançar na direção do seu destino divino, frequentemente encontrará a maior resistência. É como se, ao dar os primeiros passos em direção ao que Deus tem para você, forças opostas imediatamente se mobilizassem para impedi-lo. Isso não é acidente, nem é sinal de que você está no caminho errado. Paradoxalmente, é muitas vezes confirmação de que você está precisamente no caminho certo. Pense no povo de Israel quando finalmente foi libertado do Egito. Após 400 anos de escravidão, eles experimentaram uma libertação milagrosa. Seguiram a nuvem de Deus durante o dia e a coluna de fogo à noite.
estavam claramente na vontade de Deus, sob sua proteção e direção. E então, o que aconteceu? Encontraram-se encurralados entre o Mar Vermelho à frente e o exército egípcio perseguindo-os por trás. Em um momento que deveria ser de celebração, encontraram-se em perigo mortal. Muitos pensariam: isso não faz sentido. Se Deus nos libertou, por que nos trouxe para morrer no deserto? Talvez tenhamos entendido tudo errado. Esta é a reação natural quando enfrentamos resistência após obedecer a Deus. Questionamos nossas decisões, duvidamos de nossa audição espiritual e, às vezes, até reconsideramos se não era melhor permanecer na situação antiga, por mais dolorosa que fosse. Mas o propósito de Deus naquele aparente beco sem saída era duplo: demonstrar seu poder de maneira inesquecível ao povo de Israel e destruir completamente o poder que anteriormente os mantinha em escravidão. O Mar Vermelho não era um obstáculo, era parte do plano. O exército egípcio perseguindo-os não era uma surpresa para Deus. Era um componente essencial do seu plano de libertação completa. Da mesma forma, quando você começa a avançar em direção ao seu chamado, os obstáculos que surgem não são acidentes. São oportunidades divinamente ordenadas para Deus mostrar seu poder em sua vida e para destruir completamente as forças que anteriormente o mantinham em escravidão espiritual, emocional ou mental. Você já notou como, quando faz um compromisso sério com Deus, talvez decidindo finalmente perdoar alguém, ou dedicar-se a um chamado ministerial, ou abandonar um vício persistente, frequentemente as circunstâncias parecem piorar? Esta é a resistência divina, não para impedi-lo, mas para fortalecer sua determinação e aprofundar sua dependência de Deus. Paulo chamou isso de uma porta grande e eficaz que se abriu para ele, seguida imediatamente pela observação: e há muitos adversários. Primeira Epístola aos Coríntios 16:9. Na economia de Deus, uma grande porta de oportunidade e muitos adversários frequentemente andam de mãos dadas. Não é coincidência, é propósito. Quando você encontra resistência intensa após uma decisão que sabe ser de Deus, não interprete isso como um sinal para recuar. Interprete como confirmação de que o inimigo considera sua decisão ameaçadora o suficiente para mobilizar recursos significativos contra você. E lembre-se, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. A resistência não é destinada a derrotá-lo, mas a fortalecer sua determinação e refinar seu caráter. O que parece perda é preparação. O que parece resistência é frequentemente confirmação. O que parece derrota iminente é frequentemente o prelúdio de uma vitória gloriosa. Deus não permite nada sem razão, e essa resistência que você enfrenta pode ser exatamente o que você precisa para desenvolver a força necessária para sustentar a bênção que está por vir. O mistério do tempo divino. Um dos aspectos mais desafiadores de caminhar com Deus é compreender seu cronograma. Em nossa cultura de gratificação instantânea, onde podemos obter praticamente qualquer coisa com um clique, a ideia de esperar por Deus parece quase arcaica. No entanto, a Bíblia está repleta de histórias que destacam a importância do tempo divino e como ele raramente coincide com nossas expectativas. Mas, amados, não vos esqueçais disto, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3:8. Este versículo revela algo fundamental sobre a perspectiva de Deus. Ele não está limitado pelo tempo como nós. O que nos parece uma demora interminável é apenas um instante na eternidade. O que consideramos um atraso insuportável é frequentemente precisão cronometrada na economia divina. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. José esperou 13 anos, da venda como escravo até a elevação ao poder no Egito.
Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado pela sarça ardente. Davi esperou aproximadamente 15 anos entre sua unção e sua coroação. Jesus viveu 30 anos em relativa obscuridade antes de iniciar seu ministério público, que durou apenas 3 anos. O padrão é claro. Deus raramente tem pressa. Ele está mais interessado em desenvolver nosso caráter do que em nos dar avanços rápidos. Ele está mais preocupado com quem estamos nos tornando do que com o quão rapidamente chegamos lá. E muitas vezes, os períodos de espera são precisamente quando ocorre o desenvolvimento mais significativo do caráter. Existe uma história racídica sobre um fazendeiro impaciente que, ao observar quanto tempo suas plantações demoravam para crescer, decidiu ajudar, puxando as mudas jovens para cima. No dia seguinte, encontrou todas as plantas mortas. Da mesma forma, quando tentamos forçar o cronograma de Deus, frequentemente causamos danos ao processo que Ele está orquestrando cuidadosamente em nossas vidas. O tempo de espera não é tempo desperdiçado. Durante esses períodos aparentemente improdutivos, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando circunstâncias, desenvolvendo seu caráter e alinhando tudo para o momento perfeito. O que parece demora divina é frequentemente precisão divina. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41. Observe que Davi não apenas esperou pelo Senhor, ele esperou pacientemente. Há uma qualidade na espera que importa. Podemos esperar com frustração, amargura e dúvida, ou podemos esperar com paciência, confiança e expectativa. O primeiro tipo de espera nos esgota espiritualmente. O segundo nos fortalece. Quando o tempo parece se estender e as promessas de Deus parecem distantes, lembre-se, quando chegar o tempo, tudo fará sentido. A demora não é negação, é desenvolvimento. O que agora parece solidão será testemunho quando você puder compartilhar como Deus trabalhou perfeitamente, no momento perfeito, de maneiras que você jamais poderia ter imaginado ou orquestrado. O fogo refinador das adversidades. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Isaías 48:10. Esta poderosa imagem bíblica de Deus como um refinador que utiliza o fogo da adversidade para purificar seu povo é profundamente significativa. O processo de refinamento do metal é intenso, envolve calor extremo, separação impurezas e transformação fundamental. Quando o ourives coloca ouro bruto no cadinho e o submete ao fogo intenso, o metal derrete, permitindo que as impurezas subam à superfície para serem removidas. O ourives sabe que o processo está completo quando pode ver seu próprio reflexo claramente na superfície do metal purificado. De modo semelhante, Deus permite adversidades em nossa vida, não para nos punir, mas para nos refinar até que sua imagem seja mais claramente refletida em nós. Talvez você esteja passando por um período de fogo refinador agora. Pode ser uma crise de saúde, um colapso financeiro, um relacionamento quebrado ou um deserto espiritual. Qualquer que seja a natureza do fogo, saiba que não é acidental nem punitivo. É purificador e transformador. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12:29. O fogo de Deus não consome indiscriminadamente. Ele consome seletivamente. Ele queima a palha, mas purifica o ouro. Ele destrói o que é temporário, mas refina o que é eterno. As mesmas circunstâncias que consomem o orgulho, a autossuficiência e as falsas seguranças em nossa vida simultaneamente fortalecem nossa fé, purificam nossos motivos e aprofundam nossa dependência de Deus. Pense em Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando foram lançados na fornalha ardente por se recusarem a adorar a imagem de ouro de Nabucodonosor, algo milagroso aconteceu.
O rei exclamou com espanto. Não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Eu, porém, vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Daniel 3:24-25. Observe o que o fogo fez. Ele não os consumiu, mas consumiu as cordas que os mantinham cativos. E mais importante, foi no meio do fogo que experimentaram a presença de Deus de uma maneira que não teriam conhecido de outra forma. O fogo não era seu inimigo. Era o contexto para seu maior encontro com Deus. Sua fornalha atual, seja qual for sua natureza, não é seu inimigo. É o contexto que Deus está usando para libertar você de coisas que o têm mantido cativo e para se revelar a você de maneiras que você não experimentaria em circunstâncias mais confortáveis. O fogo não veio para destruí-lo, mas para refiná-lo. Não é coincidência, é propósito. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. 1 Pedro 4:12. Pedro está dizendo que os fogos refinadores em nossa vida não são extraordinários, são parte esperada da jornada cristã. O que parece perda é preparação. O que parece destruição é frequentemente o prelúdio para uma reconstrução mais gloriosa. O teste da integridade no secreto. Um dos testes mais reveladores que enfrentamos é como nos comportamos quando ninguém está olhando. Nosso caráter verdadeiro não é revelado por nossas ações públicas, mas por nossas escolhas privadas. É na escuridão, no secreto, que nossa integridade é verdadeiramente testada e forjada. José enfrentou esse teste quando estava longe de casa e a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Naquele momento crítico, ele poderia ter racionalizado que ninguém jamais saberia, que estava longe de sua família e que resistir poderia custar-lhe sua posição privilegiada. Mas sua resposta revela o verdadeiro estado de seu coração. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. Observe que a preocupação principal de José não era ser pego por humanos, mas pecar contra Deus. Ele compreendia que mesmo nos lugares mais secretos, Deus vê. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15:3. Esta consciência da presença constante de Deus moldou suas decisões, mesmo quando enfrentou consequências severas por sua integridade. Da mesma forma, Davi, embora tenha falhado dramaticamente em certas áreas, compreendia este princípio. Após seu pecado com Batseba e o subsequente arrependimento, ele escreveu: Eis que amas a verdade no íntimo. Salmo 51:6. Ele reconheceu que Deus não está interessado apenas em conformidade externa, mas em integridade interna. Você pode estar enfrentando testes de integridade agora em áreas que ninguém mais vê. Talvez na forma como você gerencia suas finanças, ou suas práticas de negócios, ou seus pensamentos privados, ou seu comportamento online. Esses momentos discretos, aparentemente insignificantes, são na verdade enormemente significativos. São os tijolos que constroem o edifício do seu caráter. Jesus apontou para a importância das escolhas secretas. Aquele que é fiel, no mínimo, também é fiel no muito. E aquele que é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Lucas 16:10. O mínimo frequentemente se refere às áreas de nossa vida que parecem pequenas, insignificantes ou ocultas. No entanto, é precisamente nesses lugares que nossa fidelidade é mais claramente demonstrada. Quando ninguém está olhando, quando você poderia facilmente se safar de algo, quando a tentação sussurra apenas desta vez, é nestes momentos que seu verdadeiro caráter é forjado. E é precisamente por causa dessa integridade em secreto que Deus eventualmente pode confiar a você responsabilidades maiores
e mais visíveis. O que agora parece solidão será testemunho. As batalhas que você luta sozinho, quando ninguém mais vê ou aplaude, eventualmente moldarão seu caráter público. A integridade que você mantém no escuro, eventualmente brilhará na luz. Deus não permite nada sem razão, e esses testes privados estão preparando você para um propósito e impacto maiores. Abrir mão do controle. O teste da rendição. Um dos testes mais profundos que enfrentamos em nossa jornada espiritual é o da rendição, a disposição de abrir mão do controle e confiar plenamente em Deus. Este teste é particularmente desafiador para aqueles de nós que vivem em culturas que valorizam a independência, a autossuficiência e o controle sobre nossas circunstâncias. Abraão enfrentou este teste quando Deus lhe pediu para sacrificar Isaque, não apenas seu filho amado, mas o próprio cumprimento da promessa de Deus para ele. Isaque representava tudo o que Abraão mais valorizava e o futuro que Deus havia prometido. No entanto, em um ato de rendição extraordinária, Abraão estava disposto a devolver a Deus o que Deus lhe havia dado. E era Abraão, já velho e de idade avançada, e em tudo o Senhor o havia abençoado. Gênesis 24:1. Note a conexão implícita entre a disposição de Abraão de render tudo a Deus e a bênção abrangente que ele experimentou. Não é que Deus nos recompense por nossa rendição como uma transação. É que a rendição nos posiciona para receber de maneiras que a autoconfiança teimosa nunca poderia. Jesus também articulou este princípio. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 16:25. Existe um paradoxo divino em ação. Quanto mais firmemente nos agarramos ao controle, menos experimentamos a vida abundante que Deus deseja para nós. É apenas quando abrimos mão, quando verdadeiramente nos rendemos, que descobrimos a liberdade e plenitude que ansiamos. O próprio Jesus modelou esta rendição no jardim do Getsêmani quando orou: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Mesmo em face do sofrimento indescritível, Jesus escolheu a rendição à vontade do Pai sobre sua preferência humana natural. Talvez você esteja enfrentando um teste de rendição agora. Pode envolver um relacionamento do qual você precisa abrir mão, um sonho que precisa ser colocado no altar, uma ferida que você precisa entregar para a cura divina, ou um caminho que você pensava que Deus queria para você, mas que agora parece bloqueado. A rendição não é passividade ou fatalismo, é confiança ativa. É dizer, como Maria disse ao anjo Gabriel: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. É reconhecer que os caminhos de Deus são mais elevados que nossos caminhos e que seu plano é infinitamente superior ao nosso. Muitas vezes, o que nos impede de nos render plenamente é o medo. Medo de perder o controle, medo do desconhecido, medo de que Deus não seja realmente bom ou que não possamos confiar nele completamente. Mas a Bíblia nos assegura: no amor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4:28. Quanto mais experimentamos e compreendemos o amor de Deus, mais somos capacitados a nos render completamente a Ele. A grande ironia é que quando finalmente nos rendemos, quando paramos de lutar contra Deus e começamos a fluir com Ele, descobrimos uma liberdade e poder que nunca conhecemos em nossos esforços de autocontrole. Como Paulo escreveu: Quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Nossa rendição abre caminho para o poder de Deus operar através de nós, de maneiras que nossa força nunca poderia. O que parece perda é preparação. O que parece rendição não é derrota, é posicionamento estratégico para a vitória.
Deus não permite nada sem razão, e quando chegar o tempo, você verá que o que pareceu ser um pedido impossível de rendição era, na verdade, a porta para sua maior libertação. A prova do deserto e a promessa da terra prometida. O deserto é um motivo recorrente na Bíblia, não apenas como um lugar físico, mas como uma metáfora espiritual poderosa. É no deserto que muitos dos personagens mais importantes da Bíblia, incluindo Moisés, Elias, João Batista e Jesus, foram testados, refinados e preparados para seu chamado. O próprio povo de Israel passou 40 anos no deserto, uma jornada que geograficamente deveria ter levado apenas algumas semanas. Por que essa demora extensa? Deuteronômio 8:2 nos dá a resposta. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para conhecer o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O deserto não era um desvio, era o próprio ponto da jornada. Era onde Deus revelava o verdadeiro estado do coração deles, onde os ensinava a depender diariamente de sua provisão através do maná, e onde estabelecia sua aliança com eles. O deserto era onde Deus transformava uma multidão de escravos em uma nação de adoradores. Da mesma forma, seu próprio deserto, seja ele qual for, não é um desvio. É parte integrante de sua jornada espiritual. É onde Deus revela o verdadeiro estado do seu coração, onde Ele o ensina a depender diariamente dele e onde Ele aprofunda sua aliança com você. Mas o deserto nunca é o destino final. É sempre um lugar de passagem. Para Israel, o deserto conduzia à terra prometida. Para você, seu período atual de teste, refinamento e preparação está conduzindo a um lugar de promessa e cumprimento divino. No entanto, é importante notar que mesmo a terra prometida tinha seus próprios desafios. Não era um lugar de escape das dificuldades, mas um lugar de engajamento com um propósito. Havia gigantes na terra que precisavam ser confrontados, fortificações que precisavam ser derrubadas e batalhas que precisavam ser lutadas. Da mesma forma, a terra prometida, para a qual Deus está preparando você, não será necessariamente um lugar de facilidade, mas um lugar de propósito. Você ainda enfrentará desafios, mas terá sido preparado através de sua experiência no deserto para enfrentá-los com fé, coragem e dependência de Deus. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:7. Sua fé está sendo testada no deserto, não para quebrantá-lo, mas para fortalecê-lo, para que, quando você entrar em sua terra prometida, esteja adequadamente equipado para o propósito divino que o aguarda lá. O que agora parece solidão, será testemunho. O que agora parece uma jornada interminável pelo deserto, será a própria história que você contará para encorajar outros que estão passando por seus próprios desertos. Deus não permite nada sem razão, e quando chegar o tempo, você verá que até mesmo o deserto era parte do plano perfeito de Deus para prepará-lo para sua promessa. A transformação final, de testemunhado a testemunha. Uma das promessas mais poderosas nas Escrituras é que nada do que experimentamos é desperdiçado nas mãos de Deus. Até mesmo nossas lutas mais difíceis, nossas provações mais dolorosas e nossos momentos mais solitários eventualmente se tornam parte do nosso testemunho, nossa história de como Deus trabalhou em nossa vida. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Note que este versículo não diz que todas as coisas são boas, mas que todas as coisas cooperam para o bem no plano mestre de Deus.
o próprio mal que foi direcionado contra você, Deus redirecionará para um propósito maior em sua economia sobrenatural. Paulo entendeu este princípio profundamente. Ele escreveu aos Coríntios: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1, 3-4. Este é um ciclo divino. Somos consolados para que possamos consolar. Somos fortalecidos para que possamos fortalecer. Somos curados para que possamos curar. Nossas provações não são apenas para nosso próprio crescimento, mas para o benefício de outros que enfrentarão provações semelhantes. José, após anos de sofrimento injusto, pôde dizer a seus irmãos: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como vedes neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50, 20. Sua prova pessoal se tornou o meio pelo qual uma nação inteira foi preservada durante uma fome devastadora. Da mesma forma, suas provações atuais, por mais difíceis e pessoais que sejam, têm implicações muito maiores do que você pode perceber agora. Deus está tecendo uma tapeçaria muito maior e o fio escuro de suas lutas atuais é necessário para criar o contraste que tornará o padrão final ainda mais belo. O que agora parece solidão será testemunho. Seus momentos mais isolados, seus tempos de maior desespero, suas noites mais escuras da alma, tudo isso eventualmente se tornará parte da história que Deus está escrevendo através de sua vida. Não é coincidência, é propósito. Não é castigo, é preparação. Não é abandono, é posicionamento estratégico. E assim, depois de ter sofrido, Abraão obteve a promessa. Hebreus 6,15. Note a ordem: primeiro o sofrimento, depois a promessa. Não porque Deus se deleita em nosso sofrimento, mas porque o processo de sofrimento nos prepara para receber e administrar adequadamente a promessa. Quando você finalmente emergir do outro lado desta provação, quando o teste finalmente der lugar ao testemunho, você não será apenas uma pessoa mais forte, será uma testemunha mais eficaz. Terá a autoridade experiencial, não apenas teórica, para falar sobre a fidelidade de Deus. Poderá olhar nos olhos de alguém que está passando por algo semelhante e dizer com absoluta convicção: Eu sei como é, e sei também que Deus é fiel. Se Ele me trouxe através disso, Ele também trará você. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. As peças do quebra-cabeça que agora parecem aleatórias e desconexas, eventualmente se encaixarão, formando uma imagem de beleza impressionante. E você se maravilhará com a complexidade e perfeição do plano de Deus para a sua vida. Deus não permite nada sem razão. Cada teste tem um propósito. Cada provação tem um resultado pretendido. Cada refinamento está produzindo algo de valor eterno em você que não poderia ser produzido por nenhum outro meio. E no final, o que parecia ser seu momento mais solitário se tornará seu testemunho mais poderoso da fidelidade inabalável de Deus. Há uma verdade profunda sobre a geografia espiritual que você precisa compreender. Para alcançar os cumes mais altos, inevitavelmente você deve atravessar os vales mais profundos. Não há atalhos na jornada de transformação. A rota para o seu destino divino frequentemente passa pelos lugares mais desafiadores que você jamais imaginaria ter que enfrentar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23:4. Note que Davi não diz: se eu andar pelo vale, mas ainda que eu ande. Ele reconhece que os vales são parte inevitável da jornada, não exceções a ela. No entanto, ele também afirma uma verdade poderosa:
Mesmo nos vales mais sombrios, não estamos sozinhos. Deus está presente, guiando, protegendo e confortando. Quando nos encontramos em um vale espiritual, um lugar de escuridão, confusão ou dor, nossa tendência natural é buscar a saída mais rápida. Queremos a solução instantânea, a resposta milagrosa, o resgate imediato. E às vezes, em sua misericórdia, Deus nos concede isso. Mas mais frequentemente, Ele nos convida a atravessar o vale com Ele, porque é na travessia que ocorre a transformação mais profunda. Pense em quanto tempo você levou para desenvolver os padrões de pensamento, as respostas emocionais e os hábitos espirituais que agora deseja mudar. Esses padrões não se formaram da noite para o dia. Foram cultivados ao longo de anos, talvez décadas. Da mesma forma, a transformação genuína raramente acontece instantaneamente. É um processo que requer tempo, trabalho profundo e, sim, frequentemente dor. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4:16 a 17. Paulo reconhece aqui a aparente contradição. Exteriormente, parece haver deterioração, dificuldade e desgaste, mas internamente, um trabalho de renovação está ocorrendo simultaneamente. Seu vale atual, seja ele de natureza financeira, relacional, emocional ou espiritual, não é apenas um lugar para atravessar rapidamente. É um ambiente divinamente ordenado, onde seu caráter está sendo formado, sua fé está sendo fortalecida e sua identidade em Cristo está sendo solidificada. O que parece perda é preparação. O que parece atraso é, na verdade, desenvolvimento. A travessia do vale não é punição, é uma peregrinação transformadora. E no final dessa jornada, você não será apenas a mesma pessoa em circunstâncias melhores. Você será uma pessoa transformada, que finalmente está pronta para habitar o cume para o qual Deus sempre o destinou. Não é coincidência, é propósito. Seus passos não são aleatórios, mesmo quando o caminho parece sinuoso e incerto. Deus está guiando, formando e até mesmo carregando você quando necessário. E quando finalmente emergir deste vale para o cume que o aguarda, você olhará para trás e verá que cada passo, por mais difícil que tenha sido, era necessário para prepará-lo para a vista panorâmica que agora contempla. A economia paradoxal do Reino de Deus. Uma das maiores barreiras para entender como Deus nos testa é que a economia do Reino de Deus frequentemente opera por princípios paradoxais, princípios que parecem contradizer a lógica humana convencional. Jesus mesmo articulou muitos desses paradoxos em seus ensinamentos. Os últimos serão os primeiros. Para ganhar sua vida, você deve perdê-la. Para ser grande, você deve servir. Para ser exaltado, você deve se humilhar. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 14:11. Este princípio aparece repetidamente nos ensinamentos de Jesus, sugerindo sua importância central para compreender como o reino de Deus opera. Quando você se encontra em um teste divino, frequentemente parece que tudo está funcionando ao contrário do que você esperaria. Você ora por avanço financeiro e enfrenta uma crise financeira. Você busca cura para um relacionamento e a situação piora antes de melhorar. Você ora por crescimento espiritual e se vê em um deserto espiritual onde Deus parece distante. Esses aparentes retrocessos não são sinais de que Deus está ignorando suas orações ou punindo você. São manifestações da economia paradoxal do reino. Na economia de Deus, o caminho para cima frequentemente leva para baixo primeiro. O caminho para a abundância
frequentemente passa pela escassez. O caminho para a ressurreição passa inevitavelmente pela cruz. Considere a própria vida de Jesus. Ele era o Filho de Deus. Ainda assim nasceu em uma manjedoura. Era o Rei dos Reis, mas não tinha onde reclinar a cabeça. Era o autor da vida, mas se submeteu à morte. E através dessas aparentes contradições, o plano de redenção de Deus foi cumprido. Paulo captou essa economia paradoxal quando escreveu: porque quando sou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:10. Ele havia pedido 3 vezes que Deus removesse seu espinho na carne, mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Esta é uma verdade revolucionária. Nossos pontos de maior fraqueza se tornam, nas mãos de Deus, os canais através dos quais seu poder flui mais poderosamente. Nossos lugares de maior vulnerabilidade se tornam, quando rendidos a Ele, os portais de sua graça mais transformadora. Quando você entende a economia paradoxal do reino, sua perspectiva sobre os testes muda completamente. O que antes parecia um sinal de desfavor divino agora é reconhecido como um convite para uma experiência mais profunda do poder e da presença de Deus. O que parecia um desvio do caminho para sua bênção é revelado como o próprio caminho pelo qual a bênção virá. O que agora parece solidão será testemunho. Suas dificuldades atuais, vistas através da lente da economia do reino, não são obstáculos, mas oportunidades, não apenas para crescimento pessoal, mas para um impacto que se estenderá muito além da sua própria vida. Deus não permite nada sem razão, e os aparentes paradoxos em sua jornada têm propósito divino. A preparação para governar com Cristo. Um aspecto frequentemente negligenciado dos testes que enfrentamos é que eles não são apenas para nosso benefício atual, mas para nosso papel futuro no plano eterno de Deus. As Escrituras revelam que os crentes não são apenas salvos de algo, mas para algo, incluindo um papel no governo do futuro reino de Deus. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. 2 Timóteo 2:12. Paulo conecta claramente nossa perseverança nas dificuldades presentes com nosso futuro papel de reinar com Cristo. Em outra passagem, ele escreve aos Coríntios: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? 1 Coríntios 6, 2-3. Estas não são declarações insignificantes. Elas sugerem que nossa função futura inclui responsabilidades de governo e julgamento de proporções cósmicas. E se esse é o caso, não deveria nos surpreender que nossa preparação seja rigorosa e abrangente. Pense nos preparativos para qualquer posição de grande autoridade e responsabilidade no mundo atual. Quanto treinamento, teste e refinamento de caráter são exigidos para aqueles que lideram nações, comandam exércitos ou governam grandes organizações. Quanto mais para aqueles que são chamados a reinar com Cristo na eternidade. Davi foi ungido muito antes de ser coroado, e o período intermediário foi cheio de testes severos, perigos de vida ou morte, e situações que exigiam sabedoria divina. Esses testes não eram apenas obstáculos aleatórios, mas parte deliberada de sua preparação para governar Israel. Deus o estava ensinando a depender completamente dele, a agir com misericórdia mesmo para com inimigos, como quando poupou a vida de Saul, e a liderar com sabedoria e justiça. Da mesma forma, José experimentou escravidão e prisão injusta antes de ser elevado à posição de autoridade no Egito. Essas experiências foram parte crucial de sua preparação para administrar sabiamente recursos durante uma fome devastadora. Ele aprendeu a administrar os recursos de outros com fidelidade, a suportar injustiça sem amargura
e a reconhecer a providência soberana de Deus, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Seus próprios testes, por mais dolorosos ou confusos que possam parecer agora, estão desenvolvendo em você as qualidades necessárias para sua função eterna no reino de Deus. Sua perseverança nas dificuldades não é apenas sobre sobreviver ao presente, é sobre preparação para a eternidade. Não vos esqueçais desta verdade. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3:8. Na escala de tempo de Deus, estes breves momentos de teste na Terra estão desenvolvendo qualidades de caráter com ramificações eternas. O que agora parece perda é preparação para uma responsabilidade eterna que você mal pode imaginar. Quando finalmente entendemos que nossos testes presentes não são apenas sobre nos levar a um lugar melhor nesta vida, mas nos preparar para nosso destino eterno, ganhamos uma nova perspectiva sobre seu valor e propósito. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão, e os testes que enfrentamos agora estão forjando em nós qualidades de caráter, sabedoria e dependência de Deus que serão essenciais para reinarmos com Cristo. A batalha pela autenticidade em um mundo superficial. Em um mundo que frequentemente celebra a imagem sobre a substância, as aparências sobre a realidade e a performance sobre a autenticidade, um dos testes mais significativos que enfrentamos é o da autenticidade genuína. Deus está constantemente trabalhando para levar-nos além das máscaras, defesas e camadas de pretensão que desenvolvemos, para o lugar de verdade interna que Ele tanto valoriza. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Este princípio, declarado quando Deus estava guiando Samuel para ungir Davi como rei, revela uma verdade profunda sobre os valores de Deus. Ele está primariamente interessado no estado do nosso coração, não na aparência externa. No entanto, nós, seres humanos, nos tornamos especialistas em projetar uma imagem externa que pode ter pouca conexão com nossa realidade interna. Desenvolvemos máscaras para diferentes contextos, uma para o ambiente de trabalho, outra para a igreja, outra para relacionamentos pessoais. E frequentemente, estamos tão investidos em manter essas máscaras que começamos a perder de vista quem realmente somos sob elas. É neste contexto que os testes de Deus frequentemente operam como um mecanismo para remover nossas máscaras e expor nosso verdadeiro eu. Sob pressão, nossa capacidade de manter pretensões diminui. Nas crises, nossas verdadeiras prioridades e valores emergem. Nos momentos de profundo desafio, descobrimos quem realmente somos e em que realmente acreditamos. Pedro aprendeu esta lição de maneira dolorosa. Ele proclamou corajosamente que nunca negaria Jesus, mesmo se todos os outros discípulos o fizessem. No entanto, quando a crise chegou, ele negou conhecer Jesus 3 vezes. Este falha reveladora expôs a discrepância entre a autoimagem de Pedro e sua realidade interna. Mas foi precisamente esta exposição que criou a oportunidade para uma transformação genuína. Após a ressurreição, Jesus restaurou Pedro amorosamente e ele emergiu como um líder muito mais autêntico, alguém que conhecia profundamente tanto sua própria fraqueza quanto a graça redentora de Deus. Os testes que você enfrenta agora podem estar servindo a um propósito semelhante em sua vida. Quando suas circunstâncias se tornam suficientemente desafiadoras, você não pode mais se esconder atrás de performances religiosas ou máscaras socialmente aceitáveis. Você é forçado a confrontar quem realmente é, incluindo seus medos, suas falhas e suas falsas dependências.
Este processo pode ser profundamente desconfortável. Ninguém gosta de ter suas inconsistências e hipocrisias expostas. Mas é precisamente esta exposição que cria o espaço para uma autenticidade genuína emergir. Como Davi escreveu, após seu pecado ter sido exposto, eis que amas a verdade no íntimo. Salmo 51, 6. Ele reconheceu que o que Deus deseja mais é verdade interna, não apenas conformidade externa. O que agora parece solidão será testemunho. Os momentos em que você se sente mais exposto, mais despido de pretensões, mais confrontado com sua verdadeira condição, são frequentemente os momentos que precedem seu mais profundo crescimento espiritual. E é a partir desse lugar de autenticidade conquistada, a duras penas, que você terá um testemunho que ressoa profundamente com os outros que estão lutando com suas próprias batalhas de autenticidade. Em um mundo de superficialidade, seu testemunho de como Deus trabalhou nas profundezas de seu ser, não apenas polindo sua aparência externa, mas transformando seu coração, será um farol de esperança e verdade. Deus não permite nada sem razão, e as exposições dolorosas que você enfrenta agora estão preparando você para uma autenticidade que impactará outros de maneiras que meras palavras jamais poderiam. A promessa do amanhecer após a noite escura. Há um padrão consistente tanto nas Escrituras quanto na experiência espiritual ao longo da história. O amanhecer mais glorioso frequentemente segue a noite mais escura. As horas mais sombrias frequentemente precedem imediatamente os momentos de maior revelação e libertação. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, 5. Davi captura aqui uma verdade espiritual profunda. A escuridão nunca é permanente para o Filho de Deus. Por mais longa ou intensa que seja a noite, o amanhecer sempre virá. Este não é um otimismo simplista, mas uma confiança fundamentada no caráter de Deus e nos padrões que ele estabeleceu. Pense no povo de Israel na noite da Páscoa. Após séculos de escravidão, após pragas intensificadas e esperanças repetidamente frustradas, eles estavam consumindo a refeição da Páscoa com sandálias nos pés, prontos para partir. Aquela noite de vigília, uma noite de morte passando sobre as casas marcadas com sangue, precedeu imediatamente sua libertação miraculosa da escravidão. Considere os discípulos após a crucificação. O Cristo em quem haviam colocado todas as suas esperanças estava morto e sepultado. Seus sonhos do reino haviam sido esmagados. Seu futuro parecia incerto e perigoso. Por 3 dias, eles habitaram na mais profunda escuridão da desilusão e desespero. No entanto, essa escuridão precedeu o amanhecer da ressurreição, o evento que mudaria não apenas suas vidas, mas o curso da história humana. Talvez você esteja atualmente na parte noturna deste ciclo. A escuridão parece impenetrável. Os problemas parecem insuperáveis. A dor parece interminável. Mesmo suas orações parecem cair em ouvidos surdos. Nestes momentos, é crucial lembrar que a escuridão mais densa frequentemente ocorre imediatamente antes do amanhecer. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126, versículos 5 e 6. Este é outro padrão bíblico consistente. A colheita de alegria segue a semeadura em lágrimas. A conexão é direta e inevitável. As próprias lágrimas que você derrama agora estão regando sementes de alegria futura. Quando você se sente como se estivesse no ponto mais baixo, lembre-se de que pode estar precisamente no momento de virada em sua jornada. Quando parece que nada está acontecendo, muitas vezes é quando Deus está mais ativamente trabalhando nos bastidores. Quando o silêncio parece ensurdecedor, pode ser o prelúdio para a declaração mais clara de Deus em sua vida. O fim da noite e o início da manhã
frequentemente parecem indistinguíveis. As horas mais escuras ocorrem logo antes do amanhecer. Se você se encontra em uma escuridão aparentemente impenetrável, tome coragem. Você pode estar mais próximo do amanhecer do que imagina. O que agora parece solidão será testemunho. A noite que você está atravessando se tornará uma parte poderosa da história que Deus está escrevendo através de sua vida, não como um capítulo final de derrota, mas como o contraste que torna o eventual triunfo ainda mais glorioso. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão, e a escuridão pela qual você está passando agora está preparando o cenário para um amanhecer que iluminará não apenas sua vida, mas as vidas de muitos outros. A transformação do caráter para um impacto maior. Um dos propósitos mais significativos nos testes que enfrentamos é a formação de caráter. Deus está menos preocupado com nossa zona de conforto e mais preocupado com nosso caráter, porque sabe que nosso caráter determinará nosso impacto. E não só isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Romanos 5, 3 a 4. Paulo descreve aqui uma progressão crucial, da tribulação à paciência, da paciência à experiência comprovada e da experiência comprovada à esperança. Este não é um processo instantâneo, mas uma jornada gradual de transformação. O caráter não se forma nas comodidades, mas nas adversidades. É como o aço, que precisa passar pelo fogo intenso para ser forjado em algo útil e duradouro. Da mesma forma, qualidades como paciência, perseverança, compaixão, coragem e fé profunda não podem ser desenvolvidas teoricamente. Elas devem ser forjadas na fornalha da experiência real. Considere como Moisés foi preparado para liderar. Primeiro, ele passou 40 anos no palácio do faraó, adquirindo educação e reconhecimento. Mas isso não foi suficiente. Em seguida, passou 40 anos no deserto, onde aprendeu humildade, paciência e dependência de Deus. Somente após esses 80 anos de preparação, incluindo os aparentes anos desperdiçados no deserto, ele estava pronto para o papel de libertar e liderar o povo de Deus. O que é notável é que Deus não estava apenas preparando Moisés para um impacto temporário, mas para um legado duradouro. A influência de Moisés não apenas afetou sua geração, mas continua ressoando através dos milênios. Este é frequentemente o caso com aqueles cujo caráter foi profundamente formado através de testes. Seu impacto transcende sua época e circunstâncias imediatas. Talvez os testes que você está enfrentando agora não sejam apenas sobre este momento ou esta temporada. Eles podem estar formando em você qualidades de caráter que terão impacto por gerações. Assim como o escultor remove tudo o que não pertence à obra-prima final, Deus está removendo de seu caráter tudo o que limitaria seu impacto pleno. O processo raramente é confortável. De fato, frequentemente é doloroso. Quando um lapidador trabalha com uma pedra preciosa, deve aplicar pressão, calor e técnicas precisas de corte para revelar a beleza interna da gema. Da mesma forma, Deus frequentemente aplica pressão, permite calor na forma de testes e trabalha com precisão para revelar a beleza interior que Ele vê em você. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3, 11 a 12. A disciplina mencionada aqui não é punição, mas formação, o tipo de treinamento que um pai amoroso proporciona a um filho para prepará-lo para a vida adulta. O que parece perda é preparação. O que parece restrição agora é, na verdade, preparação para uma expansão futura. O que parece desviar seu progresso é, na realidade,
preparando você para um impacto maior do que você atualmente imagina. Deus não permite nada sem razão, e as qualidades de caráter sendo forjadas em você hoje serão exatamente o que você precisará para o papel único que Ele tem para você amanhã. O convite para uma intimidade mais profunda com Deus. Talvez o propósito mais profundo dos testes que enfrentamos seja nos atrair para uma intimidade mais próxima com Deus. Quando tudo mais falha, quando todos os outros suportes são removidos, quando nos encontramos no final de nossas próprias forças e recursos, somos confrontados com uma oportunidade singular: conhecer Deus como nunca antes. Pois julguei não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Paulo chegou a este lugar de simplicidade espiritual radical através de muitas tribulações. Ele havia sido espancado, apedrejado, naufragado, perseguido e frequentemente abandonado. Através dessas experiências, ele descobriu que quando tudo o mais é removido, Cristo permanece, e Cristo é suficiente. Jó, após perder sua família, riqueza e saúde, e após questionar Deus em sua angústia, finalmente chegou a uma revelação transformadora. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. No meio de sua provação mais severa, ele encontrou um conhecimento experiencial de Deus que transcendia seu entendimento prévio. É esta intimidade profunda com Deus que é o tesouro escondido em seus testes atuais. Quando você não pode mais confiar em sua própria força, descobrirá a força de Deus de maneiras sem precedentes. Quando sua sabedoria chega ao fim, experimentará a sabedoria de Deus com nova clareza. Quando seus recursos se esgotam, testemunhará a provisão de Deus de maneiras que não poderia ter imaginado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. Os testes frequentemente criam em nós uma fome e sede espiritual que não experimentaríamos em tempos de conforto e abundância. Quando nos encontramos vazios, somos mais propensos a buscar ser preenchidos. Quando somos dolorosamente conscientes de nossa necessidade, buscamos o único que pode verdadeiramente satisfazê-la. Pense no apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, separado de sua comunidade, privado de liberdade, aparentemente ineficaz em seus últimos anos, ele poderia ter caído em desespero. Em vez disso, experimentou uma das revelações mais profundas de Jesus Cristo já concedidas a um ser humano: a visão que se tornaria o livro do Apocalipse. O que agora parece solidão será testemunho. Os próprios momentos em que você se sente mais isolado, mais abandonado, mais desesperado podem se tornar os portais para uma intimidade com Deus que transformará não apenas sua vida, mas as vidas daqueles ao seu redor. Os lugares de maior escassez frequentemente se tornam os lugares de maior revelação. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão, e o que você está experimentando agora, por mais doloroso ou confuso que seja, pode ser precisamente o que abrirá seu coração para um nível de intimidade com Ele que você nem sabia ser possível. E quando chegar o tempo, não apenas você entenderá o propósito por trás da provação, mas testemunhará como esse propósito se estendia muito além de você mesmo, tocando incontáveis outras vidas. O convite para abraçar seu propósito divinamente ordenado. Enquanto nos aproximamos do final desta exploração de como Deus nos testa antes de mudar nossa realidade, chegamos a um convite crítico: abraçar plenamente o processo como parte essencial do seu propósito divino, não como um obstáculo a ele. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Observe que Paulo não diz que todas as coisas são boas,
mas que todas as coisas cooperam para o bem, no grande plano de Deus. Os próprios testes que parecem estar atrasando seu progresso estão, na realidade, preparando-o para um propósito maior do que você atualmente compreende. Há uma história antiga sobre um jovem que sonhava em ser um grande violinista. Ele viajou para estudar com um mestre renomado, cheio de entusiasmo, para mostrar seu talento. Para sua surpresa, o mestre insistiu que ele passasse o primeiro ano praticando apenas escalas, exercícios básicos e repetitivos. Frustrado, o aluno questionou o método. "Eu vim aqui para aprender grandes peças, não escalas básicas." O mestre respondeu sabiamente: "As escalas não são o que você veio aprender, mas são necessárias para o que você veio ser." Da mesma forma, seus testes atuais podem não ser o que você esperava em sua jornada espiritual, mas são necessários para quem você está destinado a se tornar. Eles não são desvios do seu propósito divino, são parte integrante dele. Considere José, que declarou a seus irmãos após anos de provações aparentemente sem sentido: "Vós, na verdade, planejastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes neste dia, para conservar muita gente com vida." Gênesis 50:20. O propósito de suas provações era muito maior do que seu crescimento pessoal. Era sobre posicioná-lo para salvar inúmeras vidas, incluindo as de sua própria família. Seu próprio teste atual pode ter implicações muito além de sua vida pessoal. Você está sendo preparado não apenas para seu próprio benefício, mas para impactar vidas que você talvez nem conheça ainda. O caráter que está sendo forjado em você, as lições que está aprendendo, a sabedoria que está adquirindo, tudo isso tem um propósito que se estende muito além do presente momento. Quando você compreende que seus testes são parte do seu propósito e não obstáculos a ele, sua perspectiva muda completamente. Em vez de resistir impaciente ao processo, você começa a participar dele. Em vez de perguntar: "Por que isso está acontecendo comigo?" Swing, você começa a perguntar: "O que posso aprender através disso?" E como isso me está preparando para o que está por vir? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. A transformação que Paulo descreve aqui não é instantânea, é um processo contínuo. E é através desse processo que descobrimos e experimentamos a vontade perfeita de Deus para nossas vidas. O que agora parece solidão será testemunho. O que agora parece confusão será eventualmente esclarecido. O que parece dor sem sentido se revelará como preparação específica e orientada para um propósito. Deus não permite nada sem razão. E quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Permita-me convidar você, neste momento, a abraçar seu teste atual não como uma interrupção de seu propósito, mas como uma parte essencial dele. Talvez você tenha estado lutando contra o processo, resistindo ao refinamento, perguntando-se por que o caminho não é mais suave e direto. Hoje você pode escolher uma perspectiva diferente, uma que reconhece o valor da jornada, não apenas do destino. O que parece perda é preparação. O que parece atraso é, na verdade, alinhamento divino. O que parece isolamento é frequentemente um tempo sagrado de formação. E quando finalmente emergir deste período para a próxima fase de seu chamado, você não apenas estará em um lugar diferente, você será uma pessoa diferente, equipada e formada precisamente para o propósito único que Deus tem para você. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. E seu testemunho de como Deus trabalhou em e através de você, nos momentos mais desafiadores da sua vida, se tornará uma fonte de esperança, encorajamento e orientação para outros que estão passando por seus próprios testes. Não é coincidência.
É propósito. E esse propósito